Olá, alunos e alunas de Teoria da Constituição. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, trabalhando hoje a teoria dos princípios de Robert Alexy. Nessa perspectiva, Alexy vai apresentar a sua teoria, mostrando que o direito não é formado apenas por regras, mas também por princípios. E a diferença entre regras e princípios é que, enquanto as regras funcionam no esquema do tudo ou nada, os princípios apresentam uma dimensão do peso que as regras não têm. Princípios, portanto, se diferenciam das regras porque, no caso de conflito entre regras, uma das regras deve ser retirada do ordenamento jurídico. A questão, portanto, se resolve no domínio da validade, enquanto os princípios colidem quando são igualmente válidos. Assim, na colisão de princípios, deve-se ponderar os princípios para aplicá-los na medida do possível no seu maior grau, dependendo das condições fáticas e jurídicas existentes. E para isso deve-se usar o método, a regra, o postulado, a máxima da proporcionalidade, que se divide em 3 momentos: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. A adequação é a análise da correlação racional entre meios e fins. Já a necessidade é se os meios utilizados são os menos gravosos. E a proporcionalidade em sentido estrito é a tentativa de aplicar no maior grau possível os 2 princípios que estão em conflito. Após essa ponderação, o magistrado deve criar uma regra atribuída de direito fundamental para aplicar ao caso por meio de subsunção. No entanto, no Brasil, esse último passo, a regra atribuída de direito fundamental, não é feita, de modo que essa ponderação abre bastante espaço para o subjetivismo judicial, na medida em que, na perspectiva de Alexy, não é possível ter uma única decisão correta. O que a teoria pode propor é a redução da discricionariedade. Várias críticas são levantadas a essa perspectiva teórica. Klaus Günther, por exemplo, vai mostrar que essa análise de meios afins, que se faz por meio da proporcionalidade, acaba transformando o juiz em legislador. Na verdade, o papel do juiz é simplesmente de aplicar esse princípio ao caso por meio daquilo que Klaus Günther vai denominar de juízo de adequabilidade. Isso porque o momento de ponderação é feito no espaço legislativo, ou seja, no momento de justificação da norma. Já quando se está em face de um caso concreto, deve-se realizar o chamado juízo de adequabilidade ou senso de adequabilidade. Ou seja, o juiz deve tentar, junto com os interessados, com as partes, reconstruir toda a riqueza do caso concreto e encontrar uma justificativa adequada em termos normativos para a aplicação correta do direito. Daí porque se falar em juízo de adequabilidade. Não haveria aqui espaço para uma ponderação de princípios, para um juízo de proporcionalidade, ponderando, maximizando os bens, pois se isso ocorre, os próprios direitos vão ser relativizados e o seu caráter binário de lícito e ilícito será retirado e, portanto, essas garantias fundamentais, os direitos fundamentais passam a não funcionar mais como uma proteção do cidadão contra o Estado. Então é isso, pessoal, e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!